Oi, meu nome é Denise e esse vídeo não vai ter vinheta, esse vídeo não vai ter muitos detalhes, mas eu estou aberta a responder a quem quer que tenha algum tipo de dúvida. E eu simplesmente senti que eu deveria gravar esse vídeo. Eu só não sabia como, porque eu não tenho muito hábito de gravar vídeos no YouTube. Só que simplesmente a ideia de gravar esse vídeo tem pairado na minha cabeça por muito tempo. E esse ano foi um ano que eu passei por muitas situações. E entre as situações que eu passei foi a minha cirurgia espiritual. E é isso que eu queria falar hoje, sobre a minha cirurgia espiritual. Bom, começo do ano eu tive uma reincidência de um cisto que eu já tive antes, é chamado cisto de Bartholin, e ele pode aparecer tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do corpo. O que eu tive anteriormente foi do lado direito, e eu fiz a cirurgia, e foi uma cirurgia muito dolorosa, foi uma cirurgia que levou um mês para me recuperar, em que eu sangrei muito, que eu não podia me exercitar, me locomover, e foi um processo bem difícil e doloroso. Esse ano aconteceu de reincidir o cisto, só que do lado esquerdo, e foi aí que começou a minha jornada. Como eu sofri bastante com o cisto direito, eu não queria que chegasse ao mesmo nível, né, no cisto esquerdo. Então, logo quando eu percebi que não estava drenando o cisto, porque o cisto de Bartholin, ele é um cisto que pode ser drenado, ele pode ser rompido. Enfim, voltando ao ponto. Tô falando dando risada porque tudo já passou e agora a gente pode sorrir. Tudo deu certo. Eu procurei ajuda e eu fui no sistema de saúde, porque eu queria tentar a cirurgia. Da última vez que eu fiz a cirurgia foi emergência, foi muita emergência, eu não conseguia nem andar, então eu precisava muito e eu tive que receber ajuda, né, pra pagar a cirurgia pelo hospital, que foi R$ 5.000 na época, com anestesia e tudo. Uma cirurgia bem rápida, porém bem cara, né? E dessa vez eu não queria deixar chegar a esse nível, então eu fui no postinho, primeiramente, fiz processo para fazer o pedido dos exames para começar a pré-cirurgia. Nesse processo, eu me lembrei que eu sabia já das cirurgias espirituais. Só que na minha cabeça, pra mim era algo muito emergencial, assim. Eu nunca pediria um tipo de ajuda espiritual se eu não precisasse, tipo, muito, muito mesmo. E eu tinha noção do que era, mas eu nunca pensei que eu fosse precisar um dia que eu chegaria a esse nível, né? Porque pra mim é algo muito sério, não é algo que você tem que recorrer a tudo, a todo, mas é algo que realmente funciona, gente. E quando eu cheguei em casa, eu entrei no site do Centro Espírita Tupiara, que fica no Rio de Janeiro, e foi lá na página deles, eles explicam tudo, tiram todas as dúvidas, tu escolhe o dia que você vai fazer a sua cirurgia disponível, e daí eu escolhi um dia, eu acho que é num período de 7 dias, e faltando um dia pro dia que eu tinha colocado pra minha cirurgia, eu recebi um e-mail com o nome do médico que queria me fazer a cirurgia, com todo o processo que eu precisava fazer, dos banhos, me preparar energeticamente, e daí lá fui eu. Não comentei com ninguém, simplesmente no dia eu estava sentindo que todos os meus chakras estavam desalinhados. Por quê? Eu estava fazendo umas respirações que estavam meio que abrindo meus chakras. Eu já vinha de uma sequência de dias que eu não conseguia dormir. Gente, isso é muito sério. Eu acho que fazia uns 7 dias que eu não dormia bem. Eu me sentia muito observada, me sentia
o tempo inteiro eu não conseguia descansar. Eu senti que essa foi a porta que abriu algo em mim que tava meio fora de controle. E eu já tinha ido no centro espírita, tinha feito passe e estava sentindo sensações nos passes também, mas enfim, isso é outro assunto. E daí, no dia da cirurgia, eu fiz o banho, fiquei no meu quarto, fiz a minha oração, coloquei a água fluidificada que eles pedem para você colocar do lado da tua cama. E fiquei deitada em fé, orando, pedindo, agradecendo. E eu não sei explicar, foi um dia em que eu simplesmente dormi muito bem. Eu acho que eu me recordo foi o melhor dia que eu dormi assim em toda a minha vida. Eu dormi tão bem. Eu sentia assim que os meus lençóis, meus simples lençóis, era como tipo lençol de seda. Gente, a sensação foi como se tivesse alinhado todas as minhas energias e meu corpo. Eu dormi muito bem aquela noite. E eu lembro que quando tava perto assim do horário, que eles também têm o horário, né, que eles vão chegar e até o horário que você tem que ficar deitado, eu senti o apito. Esse ano foi um ano que eu senti muitos apitos, assim, por um momento eu até questionei se o meu ouvido tava com algum problema de audição, mas não, eu percebi que era momentos pontuais da minha vida em que eu sentia esse barulhinho no ouvido. E não aconteceu nada além disso, depois do primeiro dia. Depois, nas semanas seguintes, né, são os curativos, que levam 3 semanas. E daí eu lembro que na semana seguinte eu me dirigi com meu namorado numa cidade aqui ao lado para fazer os exames corporais para dar entrada na cirurgia. E a gente foi ao hospital, eu tirei o raio-x, fiz o que mede o batimento cardíaco também, que precisa para a cirurgia, porque é uma cirurgia que ela vai uma anestesia epiturial, se eu não me engano, não sei se é esse nome certinho. E quando a gente tava voltando, né, tava na estrada, na volta desse hospital, eu senti como se fosse uma água escorrendo, um xixi. E eu fiquei em choque. Fiquei tipo, não sei o que tá. Meu Deus, tipo, fiquei, tipo, paralisei na hora. E daí eu fui no banheiro e daí eu vi que o meu cisto estava drenando. Eu fiquei em choque. Eu não sabia como falar pro meu namorado, porque ele não é uma pessoa que, tipo, ele não é uma pessoa que ele acredita muito, mas ele também não desacredita. E ele me apoia muito e ele sempre valida muito e admira a minha fé, né? Só que era algo que, como você explica, né? Tipo assim, ele passou também pelo processo comigo, pelo meu outro cisto que eu tive, ele viu tanto que eu sofri, quanto foi doloroso pra mim e o que estava acontecendo naquele momento pra mim era inacreditável. Enfim, contei pra ele, ele ficou em choque também, é, mas feliz porque estava drenando e até então eu continuei dando procedimento à cirurgia porque a drenagem do meu cisto foi gradual. Cada semana que eu recebia as visitas dos curativos, que foram 3 semanas, ele drenava mais um pouco. E perto da última semana que eles viriam me visitar, eu me emociono, gente, falando. Eu sou uma pessoa que eu me emociono muito. Perto da última semana, ainda tinha um carocinho, assim, tipo, acho que do tamanho de um feijão, o cisto tava. E isso me fez pensar que eu ainda poderia fazer cirurgia, porque você precisa estar com o cisto ali, palpável, para que eles possam cortar e fazer a limpeza desse cisto. Porém, depois da última visita de curativo, no outro dia drenou e sumiu, gente. Sumiu. Eu toquei tantas vezes, procurei, eu queria ter certeza que não estava mais ali. E sumiu.
simplesmente, quando eu conto isso, quando eu falei para meus amigos, eu me sinto muito grata. Eu me sinto muito grata porque eu sei que eu fui poupada de uma dor muito grande que eu passei. Muito grata aos espíritos que vieram até mim, que fizeram esse tratamento, que me ajudaram, que de certa forma me acolheram. Para mim foi um milagre. Eu sou muito grata. E até hoje não rescindiu, simplesmente o cisto sumiu. Eu recebi mensagem do hospital depois de umas 2 semanas. E daí ela falou que tinha saído a minha cirurgia, falou o dia, se eu poderia ir até lá. E eu falei, moça, o meu cisto sumiu. Aí ela perguntou, mas como assim? Você não tinha antes o cisto? Como assim? O que aconteceu? Eu falei, não, moça, eu tinha, só que ele sumiu. Aí ela falou bem assim, ah, tudo bem. Quando drena assim, ele volta. Não se preocupa, quando voltar, você pode mandar mensagem pra gente e daí você ainda vai poder fazer sua cirurgia. Eu entrei com a solicitação da cirurgia em fevereiro e a cirurgia saiu pra agosto, dia 28, exatamente o dia do meu aniversário. E depois disso, bom, a gente já tá em dezembro, o meu cisto não voltou mais. Eu não precisei da cirurgia e a minha vida seguiu. E eu senti que eu precisava vir contar sobre o que aconteceu comigo, porque é uma forma de eu expressar minha gratidão e talvez, não sei, tenha pessoas que estejam passando por algo. E se você tem fé, se você acredita, você vai ser atendido, você vai ser ajudado. E tudo é possível. Tudo é possível, gente. Muito obrigada por ter assistido. Se você tem alguma dúvida, eu vou estar respondendo. Eu não sou uma youtuber profissional, talvez esse não vai ser o melhor vídeo que você vai assistir na sua vida. Mas eu senti que eu tinha que compartilhar isso aqui. Obrigada. Um beijo.